Vamos lá, Jeremias 33. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, Jeremias 33. Glória a Deus. Vamos lá. Jeremias 33, versículo 3. Este é um versículo que me emociona muito. É um versículo muito forte na minha vida. Um momento que eu precisei muito, que eu estava passando por um momento muito difícil. O Senhor liberou essa palavra na minha casa, na minha vida e na minha família. Então, Jeremias 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece, que não sabes. Tem algumas traduções que não sabes, que não conheces. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Podeis vos assentar, meus irmãos. A minha mãe nem sabia que ia ser convocada, porque um servo de Cristo, ele é convocado, né? A estar aqui ministrando, ou estar entoando um louvor, né, Mônica? Ou estar falando da palavra de Deus. Somos convocados desse exército, o exército do Senhor. Somos convocados. E quando o Senhor falou ao meu coração esse versículo, clama a mim e responder-te-ei, e anunciei coisas grandes e firmes que não sabes, eu não sabia que ela ia ministrar a Tessalonicenses, falando sobre trabalhar e orar. Trabalhar e orar é o louvor. Orar sem cessar. Orar sem cessar. E aqui o Senhor está falando para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. As nossas orações entoadas ao Senhor, os clamores que nós entoamos ao trono de Deus, Ele diz que é necessário clamar, é necessário buscar, é necessário estar com Ele. E quando Deus ele falou diretamente com Jeremias, né, nesse versículo, nesse tempo, no Jeremias 33, tem um grande acontecimento muito antes de Deus chegar nesse ponto e falar para ele. Muitas coisas aconteceram na vida de Jeremias. Muitos aqui conhecem o profeta Jeremias. E o Senhor tem falado muito comigo sobre Jeremias, sobre Ageu, sobre cativeiro, sobre exílio. Então, é um tempo que eu já estou mais de 20 dias nesse estudo assim de cativeiro, algo que o Senhor está falando muito forte no meu coração. E eu falei: Senhor, vamos falar sobre o que para a tua igreja? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer ministrar para a tua igreja? E novamente veio a mesma palavra. E assim o Senhor ele tem falado no coração. Tem falado no meu coração. Agora, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A gente sabe do amanhã? Ninguém sabe quais são os planos, o que Deus vai fazer. É como se nós estivesse caminhando assim, às cegas, e Deus puxando na sua mão e você indo e confiando, e confiando, e confiando. O salmista diz: quem conhece a mente de Deus? Quem é que conhece? Né? A sabedoria de Deus, ela é insondável.
As coisas que Deus programa, que Deus planeja, que Deus coloca em nossas vidas, Ele sabe o tudo, o porquê, como vai ser, de que jeito vai ser e que tempo isso vai acontecer. Ele sabe tudo. Mas a nossa mente humana, às vezes não consegue entender se nós não estivermos ali, prostrados, clamando, para que Ele venha responder algo para nós continuarmos. Para Ele anunciar para nós algo que a gente ainda não enxergou, aquilo que nós não vimos, aquilo que ainda está em oculto aos nossos olhos humanos. E quando o Senhor falou para mim sobre a história de Jeremias, e foi falando, Ele me deu Jeremias como exemplo, na verdade, para ministrar hoje para a igreja, né? Ninguém consegue compreender totalmente os desígnios de Deus. E esse livro de Jeremias, ele trouxe muito ensinamento, ele traz transformação de dentro para fora. É uma transformação muito, muito, muito grande. Jeremias, ele era da cidade natal de Anatote, lá da terra de Benjamim, da tribo de Benjamim. E filho de Euquias, criado, né, da sacerdotes, filho de um sacerdote, criado no templo, conhecendo das escrituras. Um jovem caminhando e conhecendo, né, as escrituras, a palavra do Senhor. Até que um dia ele estava caminhando, ainda jovem, Jeremias ainda jovem ainda. Tem alguns estudos, alguns teólogos dizem que ele tinha em torno de 20 anos, alguns teólogos. E ele estava andando e pela primeira vez o Senhor falou com ele. Falou, vamos lá em Jeremias, logo no capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, no versículo 5. Diz assim, no 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes de formar-te no ventre, eu te escolhi. E antes da tua saída do útero, eu te consagrei profeta para os povos e te nomeei. Então, ou seja, antes mesmo dele estar ali se formando no útero da mãe dele, e durante esse tempo, do tempo da vida, o tempo de uma gestação, o Senhor falou que já consagrou ele como um profeta. Imagina você estar andando e Deus falar isso para você. Você ouvir essa voz audível e falar. Mônica. E você olha para um lado. Mônica. Você olha. Mônica. E você ouve. Antes de você ser gerada no ventre, eu te escolhi, Mônica. Vendo Deus, ouvindo Deus falando isso. E qual foi a primeira coisa que Jeremias faz? Se esquiva. Não, Senhor. Não. Eu sou uma criança. Eu ainda sou muito jovem. Não, como assim? O que está acontecendo? Não dá. Ou seja, não é você que decide. Não é você que escolhe. É Deus que te escolhe. Deus, ele fala aqui na sua palavra que você já é um escolhido antes mesmo. Antes mesmo de você imaginar que você é você já é um escolhido. E para ser um escolhido de Deus, meus irmãos, ao mesmo tempo que é um privilégio, ao mesmo tempo que é uma honra, você passa também por muitos vales. É muitos vales que você passa. É muito deserto que você caminha. Aqui no decorrer, vocês vão estar entendendo o decorrer da mensagem. Mas, como Deus é Deus, e Deus é perfeito, é lindo, Ele capacita. Você não se sente capacitado, mas Ele que capacita. Uma vez eu já falei, até mesmo num altar.
Nunca na minha vida eu imaginaria estar num altar, diante de um púlpito, com um microfone na mão, uma Bíblia aberta e ministrando para o povo de Deus. Nunca na minha vida eu imaginaria isso. Mas aqui eu estou. Porque o Senhor escolheu. Não foi eu que passei ali, entrei de uma igreja e falei, eu quero pregar. Não foi. Não foi. E quando o Senhor, Ele capacita, quando Ele chama, é porque chegou a hora do plano ser executado. Que Deus aqui, no início aqui, Ele falou para Jeremias, eu te consagrei profeta para povos, eu te nomeei. Se Ele consagrou Jeremias para profeta, e Ele chegou nesse momento, nessa fase a qual Jeremias estava caminhando e chamou Jeremias, e falou com Jeremias pela primeira vez, é porque chegou a hora do plano de Deus ser concretizado. Quando Deus chama você, não tenta se esquivar. Não tenta ficar pensando que não é com você, não. Deus, Ele não se engana. Deus, Ele sabe exatamente a capacidade que Ele colocou dentro de você. Ele sabe de você muito mais do que você sabe. Ele conhece você muito antes de você ser concebida no ventre da sua mãe. Ele sabe aquilo que Ele tem para a sua vida. E quando Ele escolheu, e quando Ele coloca o plano dEle para ser executado, aí chegou a hora do eis-me aqui. Onde muitos pensam, Senhor, eu sou muito jovem. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou muito tímido. Senhor, eu não consigo. Mas o Senhor, Ele não olha isso, meus irmãos. É como se Ele falasse assim para você, não quero nem saber. Nem vem. Quando o Senhor apareceu na sarça para Moisés, Moisés também não queria. Moisés, como? E Moisés foi um libertador do povo do Egito. Quantas pessoas vão se esquivando, vão escorregando, vão tentando fugir. Mas se Deus já tem um plano de você antes de você nascer, como que a gente consegue? Como se consegue? Ninguém foge de Deus, meus irmãos. E assim com Jeremias, foi indo na vida dele. Falar a verdade custa vidas, custa almas. A verdade é a palavra, Cristo é a verdade. Por isso que a gente não deve, em nenhum momento, esconder o que Deus tem colocado dentro de nós. Em nenhum momento. Jeremias, a palavra fala para nós que, ser bem breve, até onde eu quero chegar com os irmãos, Jeremias, ele passa por tanto deserto, da primeira vez que Deus fala com ele, que ele é um escolhido, que ele vai ser um profeta, que ele é um profeta do povo dele. Mas qual que era o intuito de Deus? Salvar a nação dele, Israel, o povo de Israel, que continuava em rebeldia, em desobediência, continuava fazendo tudo aquilo que o Senhor nunca se agradava. O povo de Israel estava tão corrompido, que eles mesmos nem percebiam. É hoje, é os dias de hoje, onde tudo é normal, onde todas as coisas são normal, onde as pessoas pensam, onde você fala de algo que você pode ser processado. Se você fala da palavra de Deus, você pode ser processado. Se você fala que tal conduta de alguém não é lícita, quem é você para falar da minha vida? A minha vida quem manda sou eu. Por que você está me julgando? Não se pode julgar. Não julga. Mas o intuito de Deus era
e sempre vai ser salvar o seu povo. Por isso que ele entregou o filho dele naquela cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos através desse sangue carmesim puro do nosso Salvador, o Senhor Jesus. E Jeremias foi indo e Deus falou para ele, ó, o povo está rebelde, você tem que ir lá e falar. E ele, não, mas não vão acreditar em mim. Não, fala que eles estão rebeldes, pode falar, Jeremias, com esse povo. E ele ficava lá nas cidades gritando, povo rebelde, vocês não estão fazendo algo que Deus se agrada. Vão vocês, se convertam. Povo, um menino, um rapaz, um jovem, falando numa cidade, entrando nos templos, no templo de Jerusalém, falando com sacerdotes, com pessoas que, entre aspas, entendiam da palavra, mas no fim eram falsos profetas. Só falavam aquilo de agrado ao ouvido daqueles que queriam ouvir. E ele batendo na mesma tecla. Ao mesmo modo que ele estava ali em obediência a Deus, batendo na mesma tecla para que o povo se convertesse, para que o povo não andasse em desobediência, que Deus estava irado, que o que Deus estava falando era obediência, e o povo não andava em obediência. Por conta disso, ele foi ameaçado de morte, Jeremias. Muitos conhecem que Jeremias, considerado como um profeta chorão, e Deus mostrava para ele tudo o que ia acontecer. Mostrava todo o trajeto que ia acontecer com o povo dele. E Jeremias se lamentava muito, chorava muito. Vivia em plena angústia. Quanto mais ele falava, mais o povo ficava contra ele. Quanto mais ele falava. E chegou até um tempo que tacavam pedra nele. Ele ia para a casa dele. Quando chegava em casa, a mãe dele falava, para de falar isso. Você não está vendo que o pessoal está ficando já bravo com você? O pai e o Quias. E ele falava, eu vou obedecer a Deus. Saiu da casa. Aonde ele ia, ele falava o que o Senhor tinha falado para ele. Ele vivia numa imensa dor física, interior e plena solidão. Não tinha ninguém para ficar do lado de Jeremias. Ninguém. Era só ele e Deus. Deus chegou no momento que falou para ele, ó, você vai andar sozinho. Sozinho. Você não vai se casar. Você não vai ter filhos. Você vai andar sozinho. Em Jeremias 8 fala isso. Imagina se eu ouvir isso de Deus. Ter uma vida solitária. Sem ninguém. Para quando você chegasse em casa lá, que tivesse levado os murros, sozinho você ia estar. Quando você chegasse em casa, de tanta humilhação, de tanto o pessoal xingar você de tudo que é coisa, querer te matar, e em casa você não tem ninguém. Profeta chorão, Jeremias. Imagina a tamanha dor. Imagina o sofrimento desse profeta. Mas em contrapartida, o que ele recebia de Deus era muito grande, era muito lindo. Ter essa conexão. E ele sim falava, mas Senhor, olha como eu estou sofrendo, olha o que eu estou passando, olha o que está acontecendo comigo, parece que o Senhor não vê, parece que as coisas que estão acontecendo comigo, eu estou fazendo a sua vontade. E Deus falava, Jeremias, se você não consegue andar com os homens, como é que você vai conseguir andar com os cavalos, correr com os cavalos? Ou seja, se você acha que está ruim, pior vai ficar. Mas lá na frente ainda vai ficar pior. Você acha que o negócio aqui está bem ruim para o seu lado? Não se preocupa não. Que o caldo vai engrossar mais ainda lá na frente. Mas Deus ia forjando Jeremias. Ia transformando ele.
ia lapidando ele. Enquanto Deus ia lapidando ele, ele ia andando na rua, e o povo, ó, o profeta lá da desgraça, só fala coisa ruim, ó, só fala coisa que Deus vai acabar com a gente, que Deus não está nem aí para nós. Ninguém ouvia o que Jeremias dizia. Ninguém. Era uma vida de dor e de rejeição. E o Senhor ia trabalhando comigo e falando e mostrando. Tudo isso que Jeremias foi passando, se nós formos vermos hoje, é fácil servir a Deus hoje, né? Hoje está fácil. Em vista do que profetas passaram. Hoje nós temos, hoje para nós, aqui eu digo nós não saímos na rua e levamos pedradas, xingando aqui em nós, mas tem nações que sofrem isso. Tem nações que passam por isso. Tem missionários em campo que vão aonde Deus manda. E aonde Deus está mandando eles ir, eles passam todinha essa dor de Jeremias. E nós aqui, nós hoje, além de muitas vezes não obedecermos a Deus, muitas vezes, todos nós, vivemos uma vida tranquila. E Deus me mostrando ali, Jeremias, o sofrimento, as coisas que ele tinha que passar, a solidão. Falava, meu Deus do céu. Isso falando de Jeremias, hein? Sem contar do nosso Senhor Jesus, sem contar dele, as coisas que ele passou. E assim Jeremias foi, chorou, murmurava. Ele até amaldiçoou o dia dele que ele nasceu. De tanto sofrimento, falando para Deus. Até que um dia, muitos conhecem essa palavra. Vamos lá em Jeremias 18. Muitos conhecem esse capítulo. Versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e já te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e ele tornou a fazer outro vaso, conforme achou por bem. Então veio a mim a palavra do Senhor: acaso não poderia eu agir para convosco, para a casa de Israel, assim como fez esse oleiro? Eis que vós sois como barro na mão do oleiro, na casa de Israel. No momento que eu falar contra uma nação e contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual eu falar voltar à sua maldade, também eu me arrependerei do mal que estava a fazer-lhe. Voltar de sua maldade. O que Deus estava mostrando para Jeremias? A transformação. Jeremias, ele estava murmurando para Deus com tanta dor e sofrimento. E Deus, vai lá na casa do oleiro. Vai lá. Desce lá. E foi mostrando para Jeremias como que Deus faz. As coisas que Deus faz. Ele molda, Ele quebra, Ele molda, Ele transforma. Ele faz a obra. É Ele. A gente pode chorar, pode murmurar, a gente pode reclamar do que for. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor, isso está acontecendo na minha vida? Por que, meu Deus? Aí Deus vai falar para a gente: vai lá, Cristina, desce lá na casa do oleiro, vai lá, pega lá a Bíblia, olha lá em Jeremias 18 e vai ler. E é tão
forte que Jeremias falou assim: ah, Senhor, eu não tenho que reclamar nada. Então, no momento que Deus falava para Jeremias cumprir a obediência de falar com o povo, para o povo se consertar, ele ia transformando Jeremias. Ele ia transformando. Em Jeremias 29, a obediência é um privilégio, meus irmãos. Aquilo que a tua fé não alcança, a obediência te leva até ela. Às vezes a gente está tão fraco na fé, mas quando você obedece, Deus ele encaminha você certinho para onde você tem que chegar. Quando você obedece. A prática da sua obediência que vai te levar da condição de você viver aquilo que Deus tem para sua vida. A prática da obediência. Por isso é importante, meus irmãos, a gente obedecer a Deus de corpo, alma e espírito. Jeremias 29. Antes de... Eu já ministrei aqui, tem acho que uns 15 dias, sobre Ageu, sobre a volta do exílio. Quando Ageu foi falar com o povo, Deus usou a vida de Ageu para voltarem do cativeiro para sua casa. E falei da volta deles. Hoje eu estou falando da ida ao cativeiro. Deus chegou para Jeremias e falou: olha, o meu povo, pela tamanha desobediência, eu vou colocar eles, eu mesmo vou mandar eles para o exílio. Falou tudinho para Jeremias. Quem foi que levou o povo para o exílio? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. A falta de obediência, a falta de ouvir a Deus, a rebeldia do povo fez com que Deus irasse tanto que colocou todo o povo de Judá, do reino de Judá, até a Babilônia. A Babilônia chegou lá, na terra lá de Judá, em Jerusalém, levou povo, aquele povo tudo em cativo para a Babilônia. E Jeremias já tinha dito isso para eles. Deus ele falou que vai 70 anos de cativeiro vocês vão ficar. E quando Deus falou isso para ele, ó o profeta da desgraça, ó o profeta que não sabe de nada, ó o profeta que não fala coisa com coisa. E assim aconteceu, meus irmãos. Nesse capítulo 29, Jeremias, ele está mandando uma carta para um povo que está lá em cativo. É também uma carta, é muito conhecido também esses versículos. É muito conhecido. Eu vou ler aqui, ó. Primeiro, no versículo 11. 29, no versículo 11, que diz assim: porque eu sei os planos que concebo para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, um plano de paz, e não é um plano de mal. Mas espera aí, estava todo mundo no cativeiro, e Deus fala assim: eu tenho um plano de paz, um plano que não é mal. Aquelas pessoas recebendo isso. O conserto de Deus faz com que nós voltemos à essência para Ele. Por isso que Deus ele fala: eu sei
os planos. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Então foi necessário aquele povo de Israel ir a cativeiro para poder continuar, perpetuar o povo de Deus aqui nessa terra. Porque o pecado estava tão grande. Tudo que o Senhor abominava, o povo de Deus, sabendo que errado fazia. E vinha profeta e falava em nada, e vinha situações que aconteciam em nada. Ninguém se convertia, ninguém voltava às antigas práticas do que o Senhor tinha falado. E quando o Senhor falou, através dessa carta, falou com Jeremias mandou essa carta, para dar um ânimo para esse povo, para falar, olha, eu sei quais são os planos, eu sei, então força, gente, é um momento, o cativeiro, o exílio, é momentâneo. Deus, ele deu o tempo certo, 70 anos. 70 anos de cativeiro eles ficaram. Eu fui pesquisar no dicionário, que significa cativeiro, cativos, para ficar mais, eu sei o que é, mas para ficar mais, né, colocado nessa mensagem. Aí diz servidão, exílio. Era um povo que tinha tudo para ter maravilhas, andando em obediência, mas decidiu andar na contramão daquilo que Deus falava e começou a viver em servidão. Começou a servir o povo babilônico, os inimigos. Começou a servir. Quantas pessoas nos dias de hoje servem ao inimigo? São cativos, são presos e não percebem. E pessoas dentro da igreja, meus irmãos. Dentro das igrejas. Pessoas até de altar. São presos. Mas o Senhor, Ele coloca as claras. Porque não tem nada em oculto que não venha a ser revelado, a palavra dele diz. Nada em oculto. E servidão, exílio, significa juízo divino contra a desobediência de um povo. Juízo divino contra a desobediência de um povo. Eram escravos do pecado. Escravos do pecado. Se a gente for procurar esse contexto, cativeiro espiritual, é aquele que está totalmente preso nas trevas. É aquele que busca agradar até mesmo a si mesmo. Não aquilo que Deus ele colocou. Porque se Deus conhece nós desde o ventre, já tem um plano a ser executado, que já tem algo de nós, que aquele que é escolhido de Deus, aquele que tem chamado, aquele que tem propósito, aquele que Deus usa, aquele que Deus põe para praticar a boa obra dele aqui para o reino, se ele continuar ou tiver num cativeiro espiritual, ele vai paralisar, e é isso que as trevas querem. É isso. E quais são esses tipos de cativeiro? Cativeiro da alma. Aquele cativeiro que você vive num deserto espiritual. Medo, angústia. Elas só podem ser superadas com a intervenção divina, meus irmãos. Somente com Deus. Esse é o segredo, é a busca incessante, a oração, buscar o Senhor em todo tempo. Em tempo e fora de tempo. A constante oração. Essa prisão emocional que tem aprisionado tantos servos do Senhor. Tantos. Eu posso dizer tantos que eu era uma dessas. Que estava presa nesse cativeiro emocional. Que muitas vezes alguém falava qualquer coisa, eu ficava ali culminando, a mente ficava rodando. E eu vivia aquele looping. A emoção ia lá em cima, lá embaixo, chorava, tudo, sofria, não comia, emagrecia, ficava ruim. Era um looping emocional.
é estar presa num cativeiro. Esse cativeiro que prende, que não deixa fluir o que o Senhor tem para se concretizar aqui nesse tempo. Preso. Mas quem que não sonha em ser liberto? Quem não sonha? Às vezes, muitos de nós vivemos sim cativos, em exílios, que às vezes nem percebemos. Às vezes a gente nem percebe. Senhor, mostra para o teu povo aquilo que prende o teu povo e o teu povo não enxerga, Deus. O teu povo não enxerga. Essa é a importância de ouvir a palavra de Deus. Jeremias ouviu. Ele ouviu. Ele perdeu amigos. A família ficou contra ele. Ele ficou solitário aqui nessa terra. Porque Deus falou que esse chamado era somente dele. Era só ele. Que ele não poderia casar nem ter filhos. Ele foi jurado de morte, ameaçado de morte. Foi apedrejado. Teve um tempo que um filho de um sacerdote, acho que é Passuro o nome dele, pegou Jeremias e prendeu ele, como se fosse assim uma coluna, num tronco. E ali começou, dar surra nele. Para você aprender a não falar essas coisas de desgraça. Passou a noite e lá ficou Jeremias. Profetas da casa do Senhor, falsos profetas da casa do Senhor, Ananias, tinha um profeta Ananias na época de Jeremias, que falava assim para o povo que estava lá em cativeiro: é 2 anos só isso aqui, 2 anos nós vamos tudo voltar para casa, viu? Assim diz o Senhor. Usava ainda a palavra de Deus. E Jeremias ouvindo aquilo, e o Senhor falou assim: fala para o profeta Ananias que ele vai morrer. No decorrer de 1 ano, o profeta se adoentou, ficou doente, chegou a morrer. No decorrer de 1 ano. Ao mesmo tempo que eram revelados diante dos olhos daquele povo que Deus era com Jeremias, apesar de tudo que Jeremias passou, tudo, as pessoas iam vendo o que ia acontecendo. E é assim na nossa vida. Não interrompa aquilo que Deus tem nas suas mãos. Não corte o que o Senhor tem. O que Deus tem dito para você. Porque aquilo que Deus diz para você, o que Deus quer de você, precisa ser concluído. Quando o Senhor, lá no capítulo 29, falou para Jeremias dessa carta, ele também disse, já estou terminando, meus irmãos, vou ler aqui no capítulo 29, são essas palavras da carta de Jeremias, o profeta, que enviou a Jerusalém. Versículo 3, a carta foi enviada por intermédio de Eleazar, filho de Safã. Vou no versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, e todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus é quem enviou eles para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas aos homens para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque em sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles vos profetizam falsamente, e em meu nome eu não enviei eles, diz o Senhor.
Porque assim disse o Senhor, quando se completarem os 70 anos do reinado da Babilônia, atentai-vos vós, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, vos fazendo retornar a este lugar. Porque eu sei os planos que concebo para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Estarei presente para vós, diz o Senhor, e vos farei retornar, congregar-vos de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lanceis, disse o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos deportei. Olha como o Senhor faz. Ele está dizendo que ele deportou, ele colocou o povo desobediente nessa terra por 70 anos. Mas ele falou, frutificai, construa casas, ore por esse lugar que vocês estão, ore por Babilônia, orem, busquem, continuem, fortifiquem-se. Mas quando fizerem 70 anos, eu mando vocês de volta. É um Deus que cuida. É um Deus que Ele é justo, Ele é bom, Ele é justo e cuida dos seus. E cuida dos seus. Então, isso que o Senhor Ele colocou, essa palavra, para que possamos entender as dificuldades quando nós somos os escolhidos. O que Jeremias passou, também passamos. Temos os nossos desertos, temos as nossas batalhas, temos as nossas lutas interiores, temos os nossos momentos que não estamos bem. Meu Deus, o que está acontecendo? Aquela tristeza que vem de dentro, que você não sabe. Você fala, Senhor, você clama, clama. É Deus te transformando. É Deus cuidando. É Deus te levando lá na casa do olheiro. E muitas vezes a gente desiste nesse momento. Nunca desista. Nunca desista daquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Faça acontecer. O que o Senhor entregou, não protelem. Porque você, como diz Jeremias, sou uma criança. Quando Deus chamou Jeremias, ele era um jovem. Mas os 70 anos do cativeiro, já era um ancião já. Um profeta já idoso. Tudo que ele foi passando. Quanta coisa. O livro de Jeremias é tremendo, meus irmãos. Quando a gente lê, começa a ver cada situação que foi acontecendo até a volta do povo desobediente. Deus, ele trata, cuida, restaura, fortalece. Deus é Deus, meus irmãos. Deus é Deus. É Ele que nos dá força e coragem. Força e coragem. Amém? Continue firmes. Continue batalhando. Continue seguindo. Não importa se dizem, o que falem. Porque sempre vai ter. Tinha lá no passado, tem hoje no presente. E o amanhã vai ter também alguém que vai achar ruim o que você está fazendo. Mas se Deus te deu uma palavra, se Deus falou para você, continue. Persevere. Não escute as vozes contrárias. Não escute aquilo que o inimigo tem colocado na sua mente. Não se aprisione, você mesmo, não se aprisione em cativeiros. Mas que saia dos cativeiros e continue a caminhar para fazer da vontade de Deus acontecer aqui nessa terra. O reino dele venha a crescer, venha a ser expandido e ele venha a ser glorificado para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor.